a caridade maior. Ao homem que alcançara o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Para que te sintas de pé, cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-lhe o bem-estar. Cada órgão e cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física para que não te arrojes à inércia. A boca mastiga os alimentos para que não te condenes à inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as pegas com que te nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade, inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bires do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduze os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidar-os-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro da luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não te esqueças, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Boa noite, amigos. Mais uma vez nós estamos aqui, a convite do pessoal aqui da casa, que a gente agradece de coração mesmo essa confiança e nos dá a chance de vir aqui e colocar nosso ponto de vista. E o tema de hoje, como já foi divulgado, é sobre a lei do amor. O tema de hoje
Como nós sabemos, o Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, a partir dos 4 livros, ele foi desmembrando a cada um, e no seu segundo livro que compõe o Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe para nós essa beleza de capítulo, na qual fala sobre a caridade. A caridade e amor ao próximo está inserida nas leis morais, lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, e no capítulo 1, e o capítulo 11º, onde ele fala também da justiça e da caridade. No segundo semestre de 2017, lá no Centro Espírita Esperança e Fé, todo mundo conhece como a Nova Era, havia sempre solicitações, sugestões dos frequentadores, de alguns frequentadores pelo menos, de que se houvesse uma reunião no sábado à noite, que há muito tempo houvera deixado de existir. Trocando uma ideia com o pessoal da casa, eles propuseram essa reunião no sábado à tarde, à noite, aliás. E como o Magela sugeriu, claro que o Magela foi convidado a fazer essa reunião. E o Magela, na sua mesquinhez, na sua prepotência, na sua ignorância também, ele colocou imposições que eu iria sim, toparia fazer 1 hora de exposição, 45, 50 minutos, que fosse, e que eu me propunha assim, e eu falaria de Jesus. Eu me propus falar de Jesus usando toda a doutrina, claro, toda a pedagogia que Kardec nos sugeriu, tentando utilizando as obras, sobretudo de Kardec, de Divaldo Franco. E em falando de Jesus, eu gostaria que me fosse permitido falar de Jesus de maneira mais natural. Do Jesus, não o Jesus que as religiões nos colocaram, que impuseram até certo ponto. E ficou conservada essa ideia desse Jesus, com todo o respeito a todos, um Jesus que é intocável. Tanto é que quando a gente fala, vamos seguir Jesus, a maioria fala, Jesus era o Espírito puro, a gente não consegue nem chegar aos pés de Jesus, Jesus podia fazer, era o Filho dileto de Deus, justamente porque as religiões não colocaram isso. Graças a esse bom Deus, nos últimos 200 anos, Kardec deu o pontapé inicial. E Kardec, com a doutrina espírita, um ambiente, ele é democrático. Por isso que eu estou falando aqui agora. A gente tem liberdade, a gente embasa, tenta estudar o máximo possível as obras de Kardec, as obras principalmente de Chico e de Divaldo, pelo menos, e uma infinidade de coisas que poderiam, de literatura, que iriam dar subsídios para muitos comentários, sem necessidade de ficar eu digo também, na mesmice. Ler o Evangelho, tentar explicar o que está no Evangelho, simplesmente. Bom, vamos dar uma encurtada nesse papo, que não é legal senão, Mas resumindo essa conversa, então, eu fui liberado para isso, eu passei o convite a todos, foi um monumental, o público no primeiro sábado, Primeiro sábado, minha surpresa, tinha quase 100 pessoas, num sábado à noite, foi surpresa. Mas infelizmente eu decepcionei as pessoas, porque eu não segui aquela tradição da exposição na casa espírita. Eu quis realmente quebrar aquela necessidade da prece inicial, que eu considero um culto, que eu considero uma coisa assim que não há necessidade.
Justamente, eu não queria ser igual os outros dias da semana. O passe, não há necessidade do passe, ao meu ver, não saiu do passe. E fui tocando o barco. Então a base era mais ou menos o que nós vamos tentar fazer aqui hoje. Eu pego um livro, um texto, né, das obras de Kardec. Hoje nós abrimos com uma obra que o Chico atribuiu ao irmão X, né, do livro Contos e Crônicas, e tomamos uma liçãozinha do Emmanuel. Olha, a gente pega um livro do Emmanuel da série Vinha de Luz, tem 180 lições. Então a gente pega, e cada lição, ela tem um embasamento num versículo do Evangelho. Só que a proposta minha era justamente pegar aquele versículo, comentar Jesus, tentando aproximar do Jesus homem natural. Não vamos aqui entrar no mérito da questão do nascimento de Jesus, da gestação de Maria, não vamos entrar no mérito da questão, não. Mas a gente precisa tomar conhecimento que Jesus foi, sim, um homem comum. A diferença de Jesus era a alta moral, moral irretocável, e isso dava subsídios para ele ter condições de chegar ao ponto dos fenômenos que aconteciam de maneira muito natural com ele. E não era com a intensidade que a gente tem informação na tradição religiosa. Jesus era avesso a milagres, como a gente aprendeu, né? Avesso a feitos fenomênicos. Não, Jesus não gostava disso. Então ele comportava como uma pessoa que se propunha realmente a oferecer confiança, oferecer amor, compreensão. Onde ele estava, todos se sentiam bem, porque ele transmitia esse campo vibracional de excelência irretocável, incomparável. E isso, é claro, que mexeu com as personalidades que ditavam as regras na época, principalmente as personalidades religiosas e as políticas, que eram bem entrelaçadas já naquele tempo. Então Jesus estava mostrando uma maneira diferente de ser. E para ser mais explícito aqui, né? Me perdoem as pessoas que estão ainda com o religiosismo incrustado. A própria mãe de Jesus, a Maria, ela só reconheceu essa grandiosidade de Jesus com essa visão dessa pessoa pura, limpa, que não queria guerra da maneira que ela própria entendia, porque ela era discípulo da lei antiga, da lei mosaica, onde esperava um vingador. Ela só teve essa noção mais real na hora da cruz. Então, quando a gente pega um tema como hoje, quando fala da caridade para com o próximo, e a gente remete a Jesus, esse personagem que viveu há 2 milênios atrás, e Kardec acertadamente o escolheu como modelo. Lembram da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec, nessa pedagogia que ele utilizou de perguntas e respostas, né, ele fazia a pergunta e a resposta ele vinha na sequência. E a resposta, uma das mais breves respostas do Livro dos Espíritos foi essa, quando perguntou como a gente vai seguir então. Pode seguir Jesus. Ele teria, sim, outras personalidades para dar o exemplo como Jesus, mas eu defendo a ideia de que ele só colocou Jesus porque ele precisava de colocar um embasamento religioso, e a religião estava em evidência. Me perdoe se eu estou errado, mas ele colocou Jesus, ele poderia colocar outros, mesmo da época, mesmo anterior a ele. Mas ele usou Jesus porque Jesus já estava em evidência até certo ponto, porque a tradição católica já a mantinha dessa maneira errônea, ao meu ver, equivocada, né? Porque, como eu disse lá no início, todos nós ainda temos um Jesus, uma pessoa inatingível,
intocável, a gente não vai chegar nunca, pelo contrário, né? Ele mesmo em certa ocasião diz, podereis fazer o que eu faço e muito mais, não é sair curando todo mundo, é ser igual a ele. Então, a gente percebe, se a gente olhar ao nosso redor, dentro da nossa própria família, a gente pode descobrir personalidades que têm essa tendência, mas está lá assim ainda como precisando de um toque para aflorar. A gente encontra na mãe, a gente encontra num irmão, num primo, numa pessoa imediata, num amigo, aquela pessoa gentil, doce. A gente não faz escolhas no dia a dia de preferir certas pessoas de boa conduta, uma pessoa que está sempre falando com a voz mansa, né? sempre dedicada, sempre com tempo para tudo, mesmo não tendo o tempo necessário. Então, quando a gente trata da caridade para com os outros e o amor ao próximo, quando a gente pega a parábola do bom samaritano e Jesus utilizou, aliás, os evangelistas utilizaram aquela passagem de Jesus quando ele fala, poxa, o cara ele é um dos piores daquela época e ele que foi dar justamente o apoio à pessoa que precisava. Ele usou uma figura bonita e pesada ao mesmo tempo, ou vice-versa. Então, no nosso dia a dia, a gente tem condição de comportar dessa maneira também. E isso nos dá a condição de não mostrar prodígios, não de fazer prodígios, não sair curando todo mundo da maneira que a gente entendeu, aprendeu, entendeu e está tentando fazer. A gente precisa fazer as coisas que Jesus fazia, pegar esse modelo e fazer o que ele fazia. Jesus, não sei se eu poderia falar aqui abertamente, mas Jesus, a grande maioria já sabe, Jesus ele não foi o filho único de Maria. Ele teve, no Evangelho, de maneira sutil aparece isso justamente em função da tradição religiosa que bloqueou, porque ela tinha que manter o Jesus, aquela pessoa irretocável, única, né? Mas o Jesus, à medida que ele deixou o irmão dele imediato, na idade madura, de cuidar o seu arrimo de família, porque o José já tinha morrido, né? O José já tinha falecido trabalhando numa construção, caiu, morreu, e Jesus ficou como arrimo de família até o imediato após ele, né? Tomar a posição de arrimo. Aí Jesus foi para o mundo. Jesus foi trabalhar e trabalhou das coisas mais impensadas por a gente, em função do que colocaram na nossa cabeça. Olha só o exemplo. Ele poderia continuar ali com a mãe dele, tocando o barco, daqui, ajudando o irmão, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ele foi procurar e fez muita coisa. Ele foi trabalhar fora e mandava religiosamente o dinheiro para a família. E fez mais, ele guardou o que dava para guardar, não guardou como ambição, não. Pelo contrário, onde ele ia, ele gostava de não depender de ninguém, não por vaidade. Ele tinha sempre como se bancar. Bancava ele, bancava os que estavam geralmente com ele. E mais tarde viria aqueles famosos 12, que foram 6, depois mais 6. E Jesus ajudava a manter, apesar que eles também tinham o seu ganho. Então, quando a gente conhece Jesus de maneira mais aprofundada, fora do Evangelho, a gente encontra, é só a gente quiser, só a gente querer. A gente encontra Jesus e vê esse personagem comum, trabalhando, lidando. Engraçado que tem uma passagem que não consta em evangelho nenhum, mas tem literatura científica mais recente que menciona esse fato a respeito de Jesus, que num sábado ele estava naquele famoso poço, né, na Galileia, e num sábado trabalhar já era complicado. As leis mosaicas já não admitiam isso, não é? E falar com a mulher, pior ainda, pois houve uma criança que aproximou do poço com a mãe, certamente,
para tomar os baldes de água para levar para casa, uns 500 metros, 600 metros, né, segundo o autor, e uma subida bastante íngreme. A criança com um balde menor conseguiu subir. A mulher com 2 baldes, com aquela vara atravessada nas costas, cambaleou, mal conseguiu levantar. E Jesus, sorrindo, sempre cantando, foi lá, não comentou nada com a mulher, pegou o balde, levou até onde tinha que levar o balde. Quer dizer, uma atitude simples. Né? Ele não falou para o balde levantar sozinho, subir o morro sozinho, a mulher esperar lá em cima, que lá mesmo ele disse, não falou isso. Não. Ele fez, foi lá e colocou. Foi lá e colocou o balde onde levou a água para a senhora, para a mulher. Os companheiros que estavam dele, alguns companheiros que estavam com ele, ficaram admirados e intrigados, inclusive, no fato de no sábado ainda vai ter esse comportamento com uma mulher. Então, a vida de Jesus, ela girava em torno disso. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. Quando ele estava trabalhando para sustento próprio da família, ele estava trabalhando para os outros. Na prévia, assim que ele resolveu, né, lançar a público a sua proposta, né, o seu famoso messianato, ele escolhia sempre 2 a 2, ele mais 2, e ia na população carente oferecer. Se era para arrancar mandioca, ele ia arrancar mandioca. Se era para capinar uma coisa, ele ia fazer aquilo. Houve casos que, dos discípulos que estavam com ele, geralmente, como eu disse, 2 a 2, houve casos de eles se recusarem a fazer. Tem uma passagem interessante que Jesus, para se manter também, ele foi trabalhar, foi pedir serviço num parreiral. Foi Jesus, essa passagem eu lembro perfeitamente, Judas e, se não me engano, eu esqueci o segundo, não tem problema não, mas eu sei que Jesus, e Pedro estava com ele, Pedro, Jesus e o Judas, e eles foram pedir serviço porque a grana estava curta, estava esgotado, eles precisavam fazer dinheiro para poder pra andar, fazer as viagens que eles faziam. E no que eles pediram serviço nesse parreiral, o empregador lá falou, infelizmente a safra está muito boa, mas infelizmente eu não tenho vaga para colheita, está toda tomada. Mas eu tenho vaga e preciso urgentemente para a limpeza do chiqueiro, das latrinas. É isso mesmo, latrinas. Jesus falou, eu topo. O Judas, eu limpar estrume de judeu? Nunca. Pois Jesus simplesmente atacou e mais, tinha que embalar em vasos de vime e levar para a venda de esterco, para esterco, servia de fertilizante lá do outro lado. Não é que Jesus que levava, tinha alguém que levava, mas embalava, punha o nome dos burros e levava. E ali ficaram até uma certa altura da colheita, quando, em função dessa falta de higiene que existia, morriam as pessoas que trabalhavam na colheita, vira mexe, morria gente. Aí o administrador veio e falou, olha, morreu 2 ali, ou 3, e tem vaga para vocês querem parar. Não, e foram trabalhar para completar até o fim da safra. Foram trabalhar. Então, Jesus... Olha que impressionante. Sabe por que isso não é levado a público? Porque não pode. Jesus não pode ser uma pessoa dessa. É por isso que eu não faço em casa. Eu brinquei com um amigo, a certa ocasião, nessa semana mesmo, que se essa pandemia que aconteceu, não vamos atribuir a vontade de Deus, vamos colocar dessa maneira não, displicência nossa. Alguma displicência houve, mas ela veio a calhar. Aí eu pergunto a mim mesmo, quantas vezes eu ajudei, porque eu fiquei em casa preso, não fiquei bom tempo, ó, já vai para 2 anos quase que a gente fica preso, né? Um pouco em casa, um pouco fora correndo. Quantas vezes eu ajudei a lavar a louça em casa?
Quantas vezes eu arranquei o matinho do fundo do quintal, aquele que gruda no muro, no cantinho do muro, assim, que nasce, não sabe como é que descobre, nas frestas mínimas aparece um matinho, né? O quebra-pedra, né? Nasce lá no cantinho que a gente nunca espera. Quantas vezes? Quantas vezes eu ajudei a moça encarregada da limpeza pública a fazer aquela varredura ali na frente da entrada da garagem? E lá na casa espírita, lá na igreja, é uma beleza. Eu faço uma pregação danada. Eu falo até, e o povo adora. Eu chego a fazer o povo a chorar de emoção. Lá em casa eu faço a minha mulher chorar de raiva. Porque ela precisa pedir e implorar para eu fazer, e eu faço na hora que eu posso. Aí eu fico falando de amor e caridade para todo mundo ouvir, via internet, e agora para o mundo inteiro. Não é? Quantas vezes eu subi na escadinha dentro de casa para limpar o lustre de casa? Nesse ano, nesses últimos 2 anos, não foi essa semana toda não. Entendendo? Estamos entendendo a posição de Jesus, a responsabilidade de Jesus? Se a gente acha que correr atrás de Jesus, venha, Jesus faz o curso toda hora, siga-me, né? Pega a sua cruz e me siga. Eu pego a cruz, que cruz que é essa? Eu quero sair curando todo mundo, achando que Jesus saiu curando. Não, ele curava dessa maneira. Tem um dito popular que fala, coração vazio ou cabeça vazia é oficina do demônio, não é isso? Pois é. Quando Jesus fala para pegar a cruz e ir atrás e seguir ele, é justamente para a gente consertar essa hora. Seguir ele, para bom entendedor, não é assim? Um bom pingo em um risco, São Francisco, o seguir é fazer exatamente o que ele fazia. Mas não o que a igreja ensinou para nós. Não que a gente, às vezes, até dentro da nossa comunidade espírita, a gente procura manter essa ideia que eu preciso fazer igual a Jesus. Então eu preciso ir para dar o passe, porque aquela pessoa está endemoniada, está com o espírito atrás. Não, vamos deixar um pouquinho de lado. Né? Existe exagero nisso aí. Falo com toda a convicção e sem receio nenhum. Eu sei que muitos conservadores não gostam de ouvir isso, mas eu não me considero conservador, então eu posso falar, e a doutrina espírita ela me permite, porque é democrático a gente falar isso. No dia que acharem que não vão deixar eu falar mais. Mas existe exagero. Então, seguir Jesus é descobrir o seu dia a dia, assim como o homem comum, o homem de todo momento, um modelo irretocável, um modelo moral. Quantas vezes eu falei para minha filha ou para o meu filho não fazer tal coisa? E às vezes, na petulância dele, porque ele aprendeu a ser impetulante comigo, né? Ele me pergunta, pai, você também faz assim? Você deixou de fazer esses dias porque você ia falar lá no centro, mas não é assim que me acontece? Então eu vou falar, então eu não sirvo de espelho. Então eu quero seguir Jesus de que maneira? Né? Claro, eu não tenho moral para estar falando dessa maneira, mas o coração está pedindo para falar dessa maneira. Eu trouxe um texto que o Chico também publicou sobre a caridade. A lição 16 do livro Palavras de Vida Eterna, e Palavras de Vida Eterna a gente sabe, né? Ele saiu em 1965, mas já foi em homenagem ao centenário do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi comemorado em 67. E na lição 16, o Chico escreveu Na Senda com Jesus. E ele começou esse capítulo usando a passagem do Evangelho: amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Né? Existe uma figura forte em cima disso aí. Que inimigos são esses? Não vão querer ir no centro espírita para saber se tem um espírito que não gosta de você, não. Não vão lá, nem de mim, nem de ninguém. Vamos saber, esses inimigos são todas as coisas que não me fazem bem, que me fazem ter 24 horas, sabe, que ele precisa limpar do nosso dia a dia, limpar do nosso caderno, do nosso diário. E orai pelos que vos perseguem. Quem persegue? Existe esse espírito? Não tem ninguém me perseguindo. As coisas que me perseguem, tudo que me faz mal, são coisas que me perseguem. Vamos ver dessa maneira. A figura que o Jesus, pedagogo por excelência, ele usava assim.
Claro também que nos evangelhos, à medida que o tempo foi passando, houve adaptações conforme a tradição. Como eu disse, a tradição religiosa, ela exigiu dessa maneira. Olha só o que Emmanuel escreveu, o Chico escreveu e atribuiu a Emmanuel. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Então ficar um dia em casa e ter que fazer certas coisas é difícil. Agora pensou ficar em função da pandemia, ficar quase 2 anos observando que eu preciso superar aquilo, né? Aquilo que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer. E não faço porque, não posso, tem sempre alguém para fazer por mim. Senda de espinhos gerando flores, calvário de cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do seu apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Fazer aquilo que a gente gosta é uma delícia, mas fazer o que é preciso, vovó já falava assim, o que dói cura, o que aperta segura. Então, as coisas, quando eu percebo que é difícil, é um desafio, eu preciso aprender aquilo para me tornar mais leve e repassar para o outro que tem dificuldade. E a gente faz justamente o contrário, né? Quando eu aprendo, eu evito passar para o outro, porque eu vou ensinar o pulo do gato para o outro. Que isso? O outro se vira. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu, isso é Jesus, para acomodar-se à sombra num ambiente mais humilde, né? A tradição religiosa fala que ele nasceu na estrebaria, bafejado pelos animais. A gente entende hoje, com todo o respeito, mais uma vez, que existe uma figura forte nisso aí. Eu falo com uma certa segurança que não foi bem assim. Ele nasceu num ambiente humilde, sim, nasceu numa família, mas a família tinha lá seus requintes de dinheiro, sim, né? Depois eles eram trabalhadores, eles sabiam trabalhar, usar o necessário para o dia a dia e acumular para eventualidades. Aliás, quando José morreu, Maria estava na gestação do 7º filho. Absurdo falar isso, né? Se a gente procurar na literatura espírita, o Chico, uma certa ocasião, ele comentou a esse respeito. Mas o Chico, muito criterioso, ele não quis causar espanto, alarde. Mas se você buscar, você vai encontrar também esse respeito. Como eu disse lá no Evangelho, uma certa ocasião, lá nas bodas de Canaã, vieram falar para Jesus, sua mãe e seus irmãos chegaram, então contornaram-se a situação, falando, não, foram os apóstolos que chamavam de irmãos, mas na verdade foi um áudio vazado, na verdade. Eram os irmãos de carne e osso que tinham chegado, se não foram todos, mas alguns, né? Então, ele nasceu num ambiente humilde, sim. Aí ele continua, o Chico escrevendo, experimenta a incompreensão da sua época. Então, Jesus, até a ocasião que ele se sentiu muito mais seguro e saiu de peito aberto sem receio algum, ele foi excomungado numa gíria comum, né? Ele foi odiado mesmo sabendo quem era, porque já percebiam nele a grandeza nele, não como filho, o salvador do mundo, porque ele era um formador de opinião por excelência. Então, os políticos religiosos, os religiosos políticos da época, faziam questão de persegui-lo. Ele auxilia sem paga, quer dizer, não queria nada em troca. Ele saía, como eu disse, ele ia nas vizinhanças, na periferia, nas pessoas mais pobres, ia lá dar a parcela dele, ajudar, como eu disse, né? Ajudar, cozinhava junto com as pessoas, comia sentado junto, gostava de um quiabo com frango que era danado. É interessante falar isso, no Evangelho não diz isso, porque descaracteriza a imagem divina de Jesus. E isso que a gente precisa quebrar, essa imagem divina, não, a gente precisa ver o Jesus, o exemplo normal, porque senão ele seria privilegiado, ele seria um filho privilegiado. Né? Nós somos filhos do mesmo Criador, que a gente chama de Pai. A inteligência suprema, ela criou tudo igual. Nós, com as nossas idas e vindas, não é por causa do Espiritismo que a gente vai entender isso. Existe uma ciência atrás disso.
Nenhuma hora a gente pode fazer um comentário só a esse respeito, apesar que no meu cabedal não é tão grande, a gente pode fazer essas idas e vindas em função de uma ciência pura, átomos, né? A gente vai e volta, e a gente vai descobrir, sim, eu posso falar um dia, assim, como é que a gente volta, como é que acontece a chamada reencarnação. Simples assim de entender, só que não é tão divulgado dessa maneira, porque é mais fácil ter as rédeas na mão dentro do nosso meio. É mais fácil, às vezes sem pretensão, sabe? Mantém dessa maneira. E isso a gente precisa quebrar um pouquinho isso e entender melhor essa situação. Então Jesus, ele como exemplo, ele fazia, não queria nada em troca. Ele padece a desconfiança dos mais amados, como eu disse, né? Na casa dele, a própria mãe não admitia que ele comportasse daquela maneira. Quando o pai dele morreu, como eu disse, o José morreu, lá caiu do andaime, trabalhava como carpinteiro fazendo um telhado para o Herodes, na casa do Herodes. Caiu, morreu. Chegou a notícia, Jesus, como, né, o arrimo da família, como o mais velho na época, ele foi lá. Ele simplesmente foi pedir para o Herodes os direitos dele. Olha só que interessante, a gente não encontra essa informação em lugar nenhum, ou em qualquer lugar. Simplesmente o Herodes respondeu para ele, fala para o seu pai voltar e te pedir, e me pedir a parte dele. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ele não brigou com o Herodes, não bateu, não levou ele na justiça trabalhista, nem nada. Simplesmente voltou e falou, o comportamento dele é assim, certamente ele pensou dessa maneira, né? Então, a Maria, a mãe de Jesus, ela não entendia, não conformava. Como você foi lá e não recebeu dele, você tinha direito? Fala, mãe Maria, tudo no seu tempo. Isso matava a Maria de raiva, chorava de raiva. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado no madeiro por malfeitor comum. Todos nós sabemos. Jesus morreu injustamente, né? Eu lembro de Sócrates falando, aí vocês queriam que ele morresse justamente, né? Ou o Sócrates perguntou para o discípulo dele, né? Você quer que eu morra justamente? Ainda assim, olha só, ele perdoa os verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. É aquela história que a gente conhece e que é comprovada realmente, né? No domingo, Jesus reapareceu pela primeira vez. Também de uma hora a gente pode fazer esse comentário, né, se houver chance. A maneira que ele voltou, quem viu pela primeira vez, né? Depois, às vezes que ele voltou, não foi nem meia dúzia, ele apareceu no meio deles depois, né? Tem uma série de colocações que não aparecem nos evangelhos, e eu adotei esse estudo justamente porque ele não vai contra os evangelhos, esse estudo. Ele insere coisas, ele acrescenta informações, contesta alguns estudos, porque essa contestação todos nós já sabemos também, essa manipulação que houve, né? Mas na maior parte ele acrescenta, só que acrescenta dessa maneira, mostrando esse Jesus mais natural possível. Todos os seus companheiros de ministérios restaurados na confiança testemunharam a boa nova atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. À época, os apóstolos todos, né, eles toparam, porque eles sentiam bem com Jesus, tinham as suas brigas, tinham as suas disputas, né? Como pessoas normais. Outra coisa, muito contrariamente ao que nos é informado, que eles eram pessoas leigas, todas toscas, todas ignorantes, pelo contrário, a maioria deles, dos 12, todas cultas dentro da sua possibilidade. Bartolomeu, para você ter uma ideia, Bartolomeu conhecia o Oriente quase que todo. Jesus adorava nas noites estreladas sentar na grama com o pessoal e ouvir o Bartolomeu contar as histórias, inclusive uma mentirada ele inventava também, segundo o próprio Jesus comentando isso. Conta outra que essa aí é pequena, né? Mais ou menos por aí, né? Inúteis desse modo nos círculos da fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Aí já eu fico escrevendo com o Emmanuel. Para que tanto petitório? Para que tanto protecionismo e vantagens inferiores? Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho nos faz sentir que tornarmos a carne é regenerar e aprender. Então, uma hora nós vamos comentar
se houver oportunidade, essas indas e vindas, ela faz parte de um contexto científico que é adaptado a esse sentido religioso, que é muito gostoso sim, é o que nos dá força. Mas quando a gente entender por que eu coloco sal na hora que eu faço o arroz, que eu estou preparando meu alimento, porque o sal não pode ser excessivo e o óleo pode ser um pouquinho mais, porque eu não posso colocar o açúcar, tudo isso eu vou aprender a fazer para o meu bem-estar e o bem-estar de quem está à minha volta. Nós já ouvimos célebres, tribunos falarem, Divaldo falar a respeito disso, falar, olha, se cada um comportar conforme a gente aprende lá dentro, dentro das quatro paredes da igreja, da casa espírita, ou seja, onde for, se a gente comportar em casa, na rua, na chuva, na fazenda, lá no trabalho, lembra? Não precisava mais nada, não precisava nem de igreja para a gente frequentar, Com o corpo físico retomamos nossas necessidades, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando o ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes, as nossas escolhas. Lembra há pouco que eu disse, nós comentamos, Houve uma inteligência, ou há uma inteligência suprema que em alguma época ela formou a Terra. Eu brinquei lá na Nova Era um dia e muita gente gostou, Ele pegou, segundo lá o livro A Caminho da Luz, ele desgrudou alguma coisa lá de uma galáxia, de uma coisa, aquela massa gosmenta, sem forma nenhuma, deu um tapa assim, vocês já perceberam quando pega uma massa de pizza, dá um tapa assim, roda assim, ela não toma uma forma circular? Pois é, foi pego essa massa gosmenta de não sei quantos trilhões de toneladas, rodou-se, rodou, aí ela ficou essa esfera achatada nos polos, e aí depois começou a ser povoada em todos os sentidos, a começar que os primeiros o que procuram em Marte hoje, estão procurando vida em Marte. Por enquanto eles vão achar simplesmente crustáceos, alguma coisinha, uns bichinhos lá quase que invisível. É o que aconteceu na Terra há bilhões de anos. E depois foi aparecendo a ação em volta do Sol junto com outros planetas continuou e foi aparecendo, A gente vai encontrar principalmente o mais conhecido em Exilados de Capela, que existe todo um contexto também didático atrás, foi o périplo que existiu, que existe do nosso sistema solar junto com o outro sistema solar, rodando em volta de outro sistema solar, lá o Sol Sirius, Alcione, e esse mesmo também rodando, não para nunca. Nessa daí vai estar existindo as encarnações e reencarnações segundo a nossa pedagogia espírita, mas tudo toda uma física, uma ciência atrás disso. Uma hora a gente comenta a respeito. Acusar, reclamar, queixar-se são verbos não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devam ajoelhar em pranto de penitência ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância, miséria no mundo, não poderemos encontrar sobre a terra a luz necessária para uma ascensão maior. Como eu disse, eu vou ficar grudadinho na terra enquanto eu não ficar despojado de certas coisas materiais. À medida que eu sou bom, generoso, amoroso, compreensivo, mas ao extremo de doar, se esquecer que eu existo, morrer para o próximo. Então existe o desapego. O meu conjunto atômico, ele não consegue assimilar as condições vibratórias da Terra. Consequentemente, nesse périplo interminável,
em alguma parte desse sistema eu vou ser sugado. Quer dizer, a atmosfera de outro planeta vai me convidar, entre aspas, também para morar lá. Que é o que a doutrina espírita chama de, que a gente aprende, que agora chegou a minha hora, eu vou habitar outro mundo. A gente não escolhe a hora, a gente faz a hora acontecer. Eu agradeço a participação, me perdoem se eu fui muito a fundo com essa coisa, a fundo no meu entendimento, mas vamos continuar assim, estudando Kardec, conhecendo Jesus, buscando o que der e vier por aí para a gente conhecer. Faz o que o Paulo sugeriu, leia de tudo. Então separa só, faz a peneira. Que a paz de Jesus continue conosco. Muito obrigado.